Ora, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, vamos dar continuidade às leituras do livro de Francisco José de Gouveia, A História de Lobão da Beira e das suas famílias, continuando com o tema das pessoas ilustres e que se destacaram na nossa aldeia. Vamos começar então, sem mais delongas, por Gregório de Seabra e Silva, de Várzea de Cavalos, capitão de ordenanças em Viseu e morgado de Lobão. Foi senhor de Figueiró dos Vinhos, Fail, Valverde e Várzea de Cavalos, primeiro morgado de Lobão e sexto de Fail. Filho de Domingos de Seabra, de Fail, e de Maria Antunes da Silva, de Vilachã. Casou-se em Lobão a 26 de novembro de 1693 com Antónia Ribeiro Pinto. Deste casamento houve 5 filhos: o Lucas, que nasceu no dia 18 de outubro de 1694, a Maria, que nasceu em 12 de abril de 1696, a Helena, que nasceu em 22 de abril de 1697, o Manuel, que nasceu em 4 de março de 1702, e o António, que nasceu no dia 6 de dezembro de 1703. Portanto, foi esta a descendência de Gregório de Seabra e Silva. Faleceu em Fail e foi aí sepultado em 25 de fevereiro de 1734. Nota: o seu filho, Lucas Seabra da Silva, foi conselheiro de Dom João V e desembargador de Dom José I, onde fez toda a sua carreira. Depois temos Jacinto Diniz de Várzea, desembargador na Relação do Porto, filho de Manuel Diniz e de Leonarda de Figueiredo. Nasceu no lugar de Várzea de Cavalos, freguesia de Lobão, em 22 de agosto de 1691. É mencionado nas Inquisições de 1758. A seguir temos Jerónimo José de Gouveia do Soito, reverendo e benemérito da freguesia de Lobão, filho do cavaleiro da Ordem de Cristo José Ignácio Lopes e de Dona Maria Rita Joaquina de Gouveia e Frias, fidalga do Barril e Val de Açores em Mortágua. Temos ainda João Rodrigues Freguês, de Várzea, que é registada como a pessoa mais idosa da história de Lobão, filho de Manuel Rodrigues Freguês e de Maria Ventura, nascido em 1760 e falecido em 1884, com 104 anos de idade. Este ilustre lubanense está homenageado na toponímia da freguesia de Lobão, em Várzea. Uma parte meu, é verdade, ainda aqui há dias lá passei, há uma rua que é a Rua do Freguês, ali junto ao chafariz de Várzea. Depois temos João Gualberto de Pina Cabral, residência paroquial, vigário da freguesia de Lobão. Foi durante quase 50 anos vigário da freguesia de Lobão e a viver na residência paroquial do Passal, na companhia de sua mãe e da sua irmã Leonor. Pertencia à família Pina Cabral, fidalgos do Solar do Paço, e no final da sua longa carreira assinava na qualidade de reitor. Outra pessoa ilustre, José de Brito Madeira de Abreu Brandão, da Vila José, cavaleiro professo da Ordem de Cristo e fidalgo da Casa Real, filho de Pedro Madeira da Abreu Brandão e de Inês Antónia Angélica Luís Serrão Avelar. Casou com Ana Albina da Silva Veloso da Costa, solar da Fonte, na Vila José. José Ignácio Lopes, do Soito, cavaleiro professo da Ordem de Cristo e o maior progenitor da história de Lobão. Filho extraconjugal do mestre de bacharéis Stanislau Lopes, foi pai de 19 filhos, o que constitui recorde na história de Lobão. Sujeito a inquirições de gênese efetuadas na igreja de Nossa Senhora do Crasto. Esta ermida era protegida e mantida pelas casas do Soito, e ali ficou provado que ele e os seus ascendentes eram bons vizinhos, cristãos velhos, sem sangue de mouro ou mulato, nunca tinham trabalhado em ofícios e artes mecânicas, nem à jorna, sem crimes de lesa majestade, e eram nobres porque viviam apenas do rendimento das suas terras. Eram de sangue puro e, portanto, da raça dos antigos lusitanos. Portanto, ver aqui uma nota de apontamentos em Cavaleiros da Ordem de Cristo. Depois temos José de Lopes de Figueiredo, de Várzea, tenente-coronel do Exército Português, filho de José Lopes de Figueiredo e de Dona Gracinda da Silva Figueiredo. José de Pina Cabral e Loureiro, solar do Paço, advogado e notário, natural de Passos de Silgueiros e residente no solar do Paço do Casal, filho de José de Pina Cabral, de Cesures, e de Maria Joana de Loureiro, Passos de Silgueiros. José de Seabra e Silva, Várzea de Cavalos, desembargador no Paço Real e ministro do Marquês de Pombal, filho de Lucas de Seabra e Silva e de Josefa Teresa Moraes Ferraz. Nasceu em Torre de Vilela, limites de Coimbra, em 31 de outubro de 1732, numa época em que seu pai era lente de prima em leis na Universidade de Coimbra.
Portanto, este José Seabra da Silva, desembargador do Paço e ministro do Marquês de Pombal, embora não tivesse nascido em Lobão, era filho de lubanenses. Lucas de Seabra e Silva, várzea, lente da Universidade de Coimbra e desembargador do Paço Real, filho do capitão de ordenanças Gregório de Seabra e Silva e de Dona Antónia Ribeiro Pinto, nasce no lugar de Várzea de Cavalos da freguesia de Lobão em 6 de outubro de 1694. Luís Teotónio de Abranches, Várzea de Cavalos, fidalgo e reverendo, fidalgo do solar da família Ribeiro Abranches e casado com a Dona Joana de Figueiredo. Manuel de Almeida e Sousa Lobão, Alcoce, jurisconsulto e mestre do direito romano e canónico. Casou em Lobão em 9 de junho de 1866 com Maria Josefa Henriques Loureiro. Dona Maria Josefa era filha do Manuel Henriques Cardoso e de Dona Paula de Loureiro, neta paterna de Manuel Henriques e de Domingos Rodrigues. Neta materna ainda do padre Domingos Fernandes, homem, padre em Lobão e a viver no Passal, e de Maria de Loureiro, ele natural de Moreira de Cima, em Santar. Foi padrinho do casamento do seu mestre de bacharéis, Stanislau Lopes, do Soito, assim como viria a ser de alguns dos seus 8 filhos. As suas filhas, Josefa e Rosa, ficaram a viver no seu pequeno solar, onde vieram a falecer com cerca de 90 anos, ainda solteiras. Foram madrinhas de muitas crianças no lugar do Alcoce e viviam na companhia de uma criada e assistidas por um feitor que administrava as suas propriedades. O seu irmão Joaquim, que era advogado em Nelas, enviou ao Tribunal de Tondela um seu mensageiro com a indicação de fazer uma visita às suas irmãs, onde obteria alimentação e pernoita. Isto foi em 2 de setembro de 1835 e o mensageiro apiado acabou por falecer na rampa íngreme que segue aos moinhos da Ribeira de Lobão, depois de já ter percorrido desde Nelas mais de 20 km apiado. Ficou assim segurada a visita às senhoras Almeida, como eram conhecidas no Alcoce as irmãs do Dr. Joaquim Novaes. No sítio onde apareceu morto foi mandado construir o nicho das covadas por iniciativa dos padres Gouveias do Soito, proprietários daquelas terras. Vamos agora aqui dar nota de algumas propriedades de Manuel Rodrigues de Almeida e Sousa, do Alcoce, Sousa Lobão. Isto até acaba por ser interessante, até pelas denominações destas terras, que ainda hoje se denominam da mesma forma. Há aqui algumas que eu não conhecia e que é bastante interessante nós tomarmos nota. Portanto, Manuel Rodrigues de Almeida e Sousa Lobão era proprietário de metade do Alcoce, ou seja, as casas e os quintais de baixo da travessa do Alcoce, com exceção da casa que foi no século XX de António Panelo, que à época era de José Coelho. As suas casas compreendiam o seu pequeno solar, o casarão que fora do seu sogro, Dr. Manuel Henriques Cardoso, e que no século XX foi residência do Tenente-Coronel Peixoto de Alarcão. Eram sua pertença a casa que foi da família Girão e mais tarde de Alfredo Melão. Alfredo Melão, eu presumo que seja o Sr. Alfredo, mais conhecido por Melãozinho. E peço desculpa aos seus familiares, mas pronto, é conforme está aqui descrito no livro, e penso também não vem mal ao mundo por isso. Ao fundo do Alcoce era proprietário dos terrenos que se seguiam à fonte pública e que confinavam a poente com a família Corte Real, terrenos esses denominados de pomar e que serviam de horta e pomar. Depois ainda tinha mais terras no Panascal, uma vinha que confinava com João de Pina. No Carvalhal, uma belga de vinha e oliveiras que confinava com António Pastor. Nas Taipas, uma belga de olival que confinava com herdeiros do Dr. José de Pina. No Valongo, um pinhal com vinha morta que confinava com o Dr. Gonçalves da Silva e Cunha. No Carvalhal, uma vinha chamada Vinha do Pais, confinava com Joaquim Fernandes Cavaco. Mais uma terra em Ribeira de Canas, uma belga com videiras confronta com José Ferraz da Costa. No Covelo, uma terra de regadio contestada de Pinhal que confrontava com José Joaquim Simões. Na Pedra da Moita, terra de vinha e milho que confrontava com António Corte Real. Em Várzea, terra de milho confrontava com António Paiva de Figueiredo. Nos Chões, uma terra de produção confrontava com José Rodrigues da Paz. Nos limites de Lobão, uma terra de semeadura com vinha, oliveiras e castanheiros confrontava com o padre António Luís Ferreira. Depois Francisco de Gouveia elenca aqui uma série, elenca aqui os descendentes e fazem aqui umas pequenas notas biográficas dos descendentes de Sousa Lobão. Penso que não fará muito sentido estarmos agora aqui a dar atenção
a esta situação, porque pronto, depois também acaba por ser fastidioso estarmos aqui. E são de facto muitos descendentes. Depois faz aqui alusão ao solar de Sousa Lobão. Portanto, solar de Sousa Lobão no Alcoce. Aquele gracioso e artístico solar, situado ao fundo da calçada do Alcoce, dava nas vistas e denotava ter sido de pessoa importante. Houve quem falasse em ter sido de Egas Muniz, o que não corresponde à realidade. Foi numa das escrituras antigas, cedidas por Adalberto Ferreira Ramos, portanto o atual proprietário, que encontrei a solução. O famoso jurista de carreira internacional, que ali viveu no século XVIII e ali escreveu todas as suas obras traduzidas do direito romano e canónico. Atenção, estamos a falar de Manuel de Sousa Lobão. Continuamos a falar de Manuel de Sousa Lobão. E faz aqui uma à parte o Sr. Francisco de Gouveia para falar aqui do solar, que era a casa onde ele morava. Gostou tanto da hospitalidade e do ambiente forense que então aqui se vivia, que por cá ficou, constituiu família e acabou por adotar o nome da freguesia como pseudónimo, Sousa Lobão. Se na verdade Lobão é uma terra hospitaleira, também é ingrata, como dizia o reverendo do Soito, porque passados que são tantos anos ainda não mereceu uma homenagem da junta de freguesia. De facto, Manuel de Sousa Lobão é um vulto do nosso direito, da nossa jurisprudência, da nossa, portanto, em termos ao nível do direito, continua a ser uma pessoa que é estudada, portanto, em todas as universidades em Portugal. E não só, no Brasil também. Portanto, é outra das pessoas que ficou esquecida e que de facto merecia ser lembrada de alguma forma, talvez numa placa toponímica ou noutra forma qualquer de lhe prestar a devida homenagem, porque de facto foi um grande vulto de Lobão da Beira. Não nasceu cá, veio para cá novo, casou em Lobão e viveu cá toda a sua vida. Portanto, Manuel Sousa Lobão, né, que Viseu honra com um busto, com uma estátua, eu penso que é um busto. Eu já não vou há alguns anos, que tem esse busto no Tribunal Judicial de Viseu. Portanto, só por aí nós vemos qual é a importância desta pessoa ao nível do direito e da justiça em Portugal. Bom, continuando agora com outros nomes, vamos aqui ao Sr. Manuel de Figueiredo do Casal, bacharel residente no Solar do Terreiro, juntamente com seu irmão bacharel e padre Pedro Antunes de Figueiredo, mandaram construir a capela da Nossa Senhora da Conceição em 1725. Manuel Rodrigues de Ferrão Castelo Branco, de Vila José, fidalgo e bacharel, nasceu em Viseu em 6 de fevereiro de 1906, faleceu em Lobão em 19 de janeiro de 1792 e foi sepultado na Igreja Matriz. Filho de Manuel Ribeiro Ferrão e de Maria Correia de Figueiredo, de Viseu. Neto paterno de Manuel Ribeiro Ferrão, que nasceu em 1664, e de Isabel Ribeiro de Abreu, que nasceu em 1667. Neto materno de José Rodrigues e de Francisca Correia, de Viseu. Casou na Igreja de São Julião de Lobão em 11 de abril de 1743 com Maria Rebela de Jesus, sobrinha do vigário de Castelões, filha de Joaquim Rebelo e de Maria Henriques, abastados lavradores em Vila José. Deste casamento houve 11 filhos, dos quais 2 deles foram dados como mortos por suposição, devido à sua ausência há mais de 10 anos sem darem notícias. O seu filho Paulo regressou às origens de seu pai, Quinta da Mouta, Rala, Castelões, onde casou e veio a ser capitão de ordenanças e fidalgo da Cota de Armas. Manuel Rodrigues Ferrão Castelo Branco era fidalgo com ligação à Bobadela, Beijós e Torrozelo. Deste concelho tinha ido viver para Castelões, onde o seu pai era barbeiro sangrador. É fantástica esta designação de barbeiro sangrador, que eram os tais barbeiros que além, isto é uma parte meu, que além da profissão em si, de barbeiros, não é? Eram dentistas, eram supostamente médicos, entre aspas, muitas aspas, pronto, faziam aqui um trabalho, eram uns polivalentes da freguesia e que eram detentores, em princípio, de muitos saberes, para além do saber da barbearia. Voltando aqui a Manuel Rodrigues de Castelo Branco. Portanto, em Geneia, Portugal, é dado como descendente de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Era parente por afinidade dos fidalgos Queixadas, que vindos da casa da Fidalga em Oliveira do Conde,
viveram muitos anos na Quinta do Oiteiro, no século XVII. O bacharel Manuel Rodrigues Ferrão Castelo Branco havia-se formado em cânones na Universidade de Coimbra em 1752. Foi atraído a Lobão pela fama do mestre de bacharéis do Soito e pela recomendação da mesma Universidade de Coimbra. Mestre de bacharéis este, que nós já referimos várias vezes, Stanislau Lopes. Isto aqui é uma parte meu que não estava aqui no texto. Portanto, Manuel Rodrigues de Ferrão Castelo Branco fez o seu estágio em Lobão, onde veio a casar e a radicar-se, e assim foi mais um fidalgo a enriquecer Lobão como terra de bacharéis. O bacharel Manuel Rodrigues Ferrão mandou construir a Capela de São Miguel junto das suas casas, sob a orientação dos padres rebelos, seus familiares. Portanto, esta Capela de São Miguel, que é uma capela que hoje já não existe, eu ainda consegui vê-la já meia destruída e consegui fotografá-la. É uma capela que fica na Vila José. Ficava ao lado das pessoas que conhecem Lobão, ficava ao lado da casa da família do Sr. Carlos. E peço desculpa para melhor identificação do Sr. Carlos Mingau e do seu filho Eduardo. Fica ali mesmo junto, fica ali ao lado. Portanto, era uma das maiores capelas da freguesia e que infelizmente acabou por ser destruída e demolida, e hoje faz parte de um agregado habitacional de alguém que comprou esse imóvel e outros ali próximos e construiu, restaurou alguns, mas a capela de facto foi demolida. É uma pena. A prestigiada família Ferrão tem jazigo no cemitério público. São desconhecidos na atualidade descendentes desta família em Lobão da Beira. Este ilustre fidalgo e bacharel, que honrou e prestigiou Lobão da Beira, ainda não foi homenageado com o seu nome numa rua da freguesia. Francisco de Gouveia faz constantemente alusão a este esquecimento por parte das entidades públicas, nomeadamente da Junta de Freguesia, desta gente que foi gente tão ilustre na aldeia. Eu admito que até seja por desconhecimento, porque já são factos decorridos há tanto tempo, já estavam esquecidos. E digo mais, se não fosse Francisco de Gouveia, muita desta informação não existia. Portanto, estas pessoas continuavam, algumas não tanto, mas outras continuavam quase em anonimato absoluto. Agora, é importante nós, os vindouros, não é? Sabermos a nossa história, sabermos quem esteve por trás da construção da nossa aldeia, quem fez da nossa aldeia uma aldeia conhecida, quem lhe deu relevância, quem trabalhou por ela e pelos seus habitantes, quem, de facto, ainda hoje honra o seu nome, sabermos quem são essas pessoas e darmos-lhes o devido destaque, não é? Portanto, e o destaque é nós divulgarmos a sua história, mas também quiçá, não é? E acho que seria de todo justo imortalizá-los na nossa toponímia, por exemplo, na designação de alguns lugares da freguesia. Inclusivamente, nós temos alguns espaços que podíamos melhorar e podíamos, sei lá, fazer constar desses espaços alguns dizeres relativos a obras desta gente, não é? Portanto, há muita forma de nós podermos imortalizar e fazer lembrar esta gente que foi tão importante na nossa aldeia e que nós esquecemos e muitos nem conhecemos ou desconhecemos. Pronto, agora vamos aqui, já vamos com 19 minutos, portanto já vai longa aqui a gravação. Vamos continuar com outros nomes. Também são mais 2 ou 3. Exatamente, são mais meia dúzia deles. E vamos acabar por hoje. Depois temos então outra pessoa ilustre, que é o Sr. Manuel Velho da Costa Marmeleiro de Várzea, Morgado de Lobão e Torre de Vilela, e Senhor de Valverde, Faílho e Vila Chá de Sá.
sogro do capitão-mor de ordenanças Gregório da Seabra e Silva, de Várzea de Cavalos. Maria Rita Joaquina de Gouveia e Frias, do Soito, fidalga do Soito e maior progenitora da história da freguesia de Lobão. A Dona Maria Rita nasceu no lugar do Barril, em Mortágua, em 16 de setembro de 1757 e faleceu no Soito de Lobão em 30 de setembro de 1836. E foi sepultada no cemitério paroquial. Filha do bacharel e capitão de ordenanças Manuel Ferreira e Frias e de Dona Paula Maria de São Pedro Gouveia e Frias, senhores do Barril e Val de Açores. Casou no oratório do Solar do Barril em 3 de fevereiro de 1779, com o cavaleiro professo da Ordem de Cristo, José Ignácio Lopes, filho do mestre de bacharéis Stanislau Lopes e de Ana Duval, Tonda. Este casamento teve a presença de várias personalidades do meio académico de Coimbra, foi realizado pelo padre de Val de Açores, António Mendes, e presidido pelo reverendo Dr. João Lourenço Barão, da freguesia do Val de São Remígio. Após o casamento, veio viver para o Soito de Lobão. Sua mãe, Dona Paula Maria de São Pedro de Gouveia e Frias, viscondessa de Val de Açores, era natural de Paranhos da Beira e a viver no lugar do Barril. Após a morte do seu marido, veio viver para o Soito de Lobão, rodeada de 19 netos, onde se manteve até à sua morte, tendo sido sepultada na igreja de São Julião em 12 de junho de 1814. Dona Maria Rita foi a mulher mais progenitora da história da freguesia desde 1632, com 19 filhos em 25 anos e com os seguintes nomes. Pronto, podemos aqui referir os nomes, que é o José, a Maria, o José II, o Joaquim, o João, a Delfina, o António, a Ana, a Rita, o Jerónimo, a Rita II, o Ricardo, a Mariana, a Clara, o João, o Francisco, a Regina, a Rufina, a Amália e a Jacinta. Dona Maria Rita era uma grande devota de Nossa Senhora do Crasto, onde mantinha um ermitão zelador do templo e em cuja igreja batizou todos os seus filhos. Na geração seguinte, os seus filhos mantiveram o apoio ao santuário, que culminou em 1857, com o seu filho reverendo Jerónimo José de Gouveia a oferecer os terrenos para a ampliação da ermida e a construir mais 3 capelas para a sua família. A ascendência materna de Dona Maria Rita Joaquina de Gouveia e Frias e pais. Era a Dona Paula Maria de São Pedro de Gouveia e Frias, casada com o bacharel Manuel Ferreira, e Frias, natural de Paranhos de Baixo, Ceia, e ele natural e residente no lugar de Mortágua. Pronto, depois temos aqui outros ascendentes desta senhora, que vamos passar à frente. Portanto, agora temos uma outra pessoa também relevante, a Dona Mariana Soares Ferrão Castelo Branco, Casa do Adro. Esta senhora, pertencente à fidalguia Castelo Branco, vivia na Casa do Adro, numa casa senhorial de boa cantaria e ainda existente. Era casada com João Raimundo de Oliveira Neves, escrivão da Fazenda, filho do Dr. António Francisco Marques Prisco Soares, advogado, e de Dona Ana Carolina Ferrão Castelo Branco Muniz Barreto. Seus pais casaram na igreja de São Francisco, além da Ponte de Coimbra, em 22 de outubro de 1851. Deste casamento houve os seguintes filhos nascidos em Lobão: o Joaquim, em 1854, a Mariana, em 1856, o Francisco, em 1857, o António, em 1859 e a Maria, em 1862. Dona Mariana faleceu em 1939 e foi sepultada no jazigo da família, existente no cemitério público da freguesia. Era proprietária de várias terras na freguesia, onde sobressaía a Casa do Adro, o quintal anexo e a Quinta do Lagedo, junto da eira pública do mesmo lugar. Inquiri pessoas de idade no lugar do Alcoice que ainda conheceram a Dona Mariana e o seu neto, o Joãozinho, e deles falam com boas recordações. Outra pessoa importante, Pedro Fernandes da Costa e Azevia, do Soito, morgado do Soito e Papísios. Foi morgado de Lobão no século XVII e a viver no solar do Soito e no solar da Fonte, em Vila José. Roque Ribeiro Abranches Castelo Branco, de Várzea. Nasceu em Midões em 15 de julho de 1770 e faleceu em 6 de abril de 1844. Casou em 8 de setembro de 1806 com Dona Rosa Ignácia de Araújo e Azevedo, que tinha nascido em 13 de setembro de 1769. Era irmã do Conde da Barca. Foi Visconde de Midões em sua vida e par do reino em 1834. Foi senhor das casas de Várzea de Cavalos, de Midões, Cabanas, Travanca de São Tomé, Travanca de Lagos, Arganil, São Martinho da Cortiça e Pombeiro. Bacharel formado em Direito. Tomou parte ativa na Revolução de 1820, havendo sido declarado Benemérito da Pátria, deputado da Nação em várias legislaturas, antes da ascensão ao Pariato. Sofreu várias perseguições durante o reinado de Dom Miguel I, foram-lhe confiscados todos os seus bens. Foi o primeiro prefeito da Beira Alta em 1833. Portanto, este, de facto, Roque Ribeiro Abranches, Castelo Branco, uma pessoa bastante relevante, e foi notável o seu percurso
tanto académico como depois do seu percurso, entre aspas, político. E pronto, com 25 minutos de gravação, vamos terminar por hoje. Nos próximos dias continuaremos aqui com algumas notas biográficas de algumas pessoas, de alguns lubanenses, como eu digo, lubanenses biológicos, portanto nasceram cá, ou lubanenses por adoção, não é? Que foram lubanenses que não nasceram cá, mas que cá viveram praticamente toda a sua vida, e por cá ficaram e consideravam esta a sua terra. Portanto, nos próximos dias falaremos por exemplo, vamos dar aqui um exemplo dos lentes da Universidade de Coimbra, lubanenses que foram lentes da Universidade de Coimbra, dos lubanenses que foram desembargadores, é? tudo gente importante e com peso à época. Os políticos de Lubão, portanto, os políticos mais relevantes que Lubão teve, não é? Há bastantes séculos atrás até aos nossos dias. Pronto, e depois ficaremos por aí, e lá mais para a frente depois falaremos de outros assuntos ligados a Lubão, que são também serão interessantes, uns mais, outros menos. Pronto, isto depois também depende do gosto de cada um. Para mim são todos, para mim pessoalmente, isto são tudo temas muito interessantes, de facto, e que eu tenho um gozo e um gosto enorme em poder ajudar a divulgar, porque pronto, será esta a única forma de muita gente ter conhecimento da nossa história e de algumas particularidades que fazem parte do nosso passado, não é? Das pessoas e também do nosso território, não é? Já tanta gente passou por aqui, não é? Nós quando lemos isto, quando ouvimos, fica-nos de facto essa noção, não é? Nós muitas vezes nem pensamos no que está para trás, mas de facto houve muita gente que ajudou a construir esta terra que é nossa, e que nós devemos tentar preservar esse passado e ajudar a que de facto essa gente não seja esquecida. Muito obrigado. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, e até amanhã. Bom dia.